Olá, muito boa noite. Mais um Frente a Frente no ar, num dia tumultuadíssimo aqui em Brasília. Começou cedo com uma reunião do presidente Michel Temer, um almoço, na verdade, uma reunião no final da manhã com os governadores e depois seguiu-se a posse do ministro Alexandre Baldi no Ministério das Cidades e termina agora à noite com um jantar no Palácio da Alvorada, onde o presidente reúne toda a base aliada para explicar a eles a reforma da Previdência e anunciar o texto. Foi ainda tumultuado porque ainda teve a questão da posse e não posse do ministro, ou melhor, do deputado Carlos Marum, que chegou a ser anunciado como ministro da Secretaria de Governo no lugar de Antônio Embaçaí, e depois, na última hora, não teve posse de Marum e ficou por isso mesmo, porque, segundo a gente conseguiu apurar por aqui, foi um pedido do senador Aécio Neves para não atrapalhar a convenção do PSDB, que é no dia 9 de dezembro. Com tanta confusão na base do governo, nós aqui no Frente a Frente vamos ouvir hoje a oposição, que tem tempo que não passa por aqui. Está aqui comigo e com Zé Maria hoje o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Boa noite, deputado. Um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. E boa noite a todo o Brasil que assiste a Rede Vida. Pois é, nós vamos ver com ele não só essa questão da reforma da Previdência, como também as movimentações aí que a gente já percebe na oposição rumo a 2018. Muito movimento em Brasília, né, Zé Maria? É isso, Denise. E olha, um movimento muito intenso também na atividade do Congresso Nacional. O deputado Paulo Teixeira está saindo exatamente do plenário, onde as votações estão acontecendo, muito debate sobre medida provisória, o fim do foro privilegiado, que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, não deve ser concluído na Câmara neste último mês de atividade do Congresso Nacional em 2017. Mas as medidas provisórias estão sendo discutidas, assim como esta medida provisória que regulamenta essa reforma trabalhista. O deputado Paulo Teixeira é do PT de São Paulo. Ele foi secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, já está no 3º mandato parlamentar aqui na Câmara Federal e foi relator do Código de Processo Civil, um trabalho muito importante e como advogado ele acabou agregando muito valor jurídico a esse debate importante no Congresso Nacional. Deputado, o senhor diria que o Congresso tomou um novo ritmo nos últimos meses? Eu noto que parece que a coisa está se engrenando ali, pegando pauta própria, se afastando um pouco do governo, é isso mesmo? Olha, esse ano foi marcado por 2 votações de afastamento do presidente da República. Então, todo o Brasil acompanhou o Congresso Nacional e, evidentemente, como votou cada deputado, como votou cada deputada. Agora, o Congresso está buscando uma agenda própria para mostrar ao país que está fazendo algo importante. Mas, na minha opinião, esse não foi um bom ano para o Congresso Nacional, porque tanto essas 2 votações do afastamento de Michel Temer, que o Congresso não conseguiu uma maioria para afastá-lo, e, ao mesmo tempo, a votação dessa malfadada legislação trabalhista marcam um péssimo ano da vida do Congresso Nacional brasileiro. Essa história de pauta independente existe? Não creio, não. E até o que se fala de pauta independente é uma pauta ruim. São pautas que não ajudam o nosso país, né? Por exemplo, o Rodrigo Maia prometeu para o dia 6 de dezembro a votação da reforma da Previdência. Ora, uma reforma da Previdência que não foi discutida com a sociedade, que as contas não foram apresentadas com transparência, que não tem nenhuma justiça social, não tem nenhuma transição, e ele agora quer votar da pior maneira possível. Isso que aconteceu hoje no Palácio do Planalto, essa atrapalhada, eu acho que aquele programa dos Trapalhões não acabou, eles só mudaram de lado e estão instalados agora no Palácio do Planalto. Só se refere à posse e não posse do Marum. Do Marum, quer dizer, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma mudança no governo, estão buscando ampliar a base
parlamentar para votar essa reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência, não há quem consiga convencer os parlamentares de votá-la, tendo em vista a impopularidade de uma reforma que tira os direitos dos mais pobres e não retira privilégio dos mais ricos. Agora, deputado, um estudo do Banco Mundial foi apresentado hoje, foi apresentado, aliás, ontem pelo ministro da Fazenda, também com a presença de vários dirigentes do Banco Mundial. Esse estudo diz que o problema na Previdência é grave, que é preciso fazer alguma coisa, porque senão não vai dar, o dinheiro vai acabar, não vai dar para pagar todas as aposentadorias. A gente tem uma casta no serviço público que recebe a aposentadoria integral. Tem um funcionário, né? Tem a iniciativa privada, recebe uma aposentadoria menor, tem um teto, né? Se quiser mais, tem que ir para um fundo de previdência. Ou seja, não tem que fazer alguma coisa? Essa idade mínima, por exemplo, que já está aí há tanto tempo para ser adotada. Inclusive, o governo do presidente Lula tentou lá atrás, né, fazer uma reforma da Previdência mais ampla, negociou com o Congresso, que conseguiu aquela época. Como é que é isso? Como é que antes era preciso fazer uma reforma, agora não é mais? Então, Denise, que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência, precisa. Mas toda mudança que você tem que fazer, ela não pode ser uma mudança abrupta e ela não pode ser injusta. Essa mudança que querem fazer é uma mudança abrupta, que pega a pessoa às vésperas da sua aposentadoria e, em segundo lugar, ela é injusta. Por exemplo, hoje, o trabalhador mais pobre do Brasil, que recebe 1, 2 salários mínimos, que trabalha no pesado, que trabalha debaixo de sol, ele precisa de 15 anos de contribuição para se aposentar. E quando ele consegue atingir... Aposentadoria rural? Não, urbana. Tá. Quando ele atinge a rural, idade... eles não vão mexer, né? Não. Quando ele atinge a idade de aposentadoria, o fator 85-95, ele precisa de ter contribuído durante 15 anos. E ele hoje aproveita 80% das suas contribuições e a média desses 80% é o valor da sua aposentadoria, tá certo? E ele pode aposentar com valor integral. Bom, o que o governo quer fazer? Ele quer baixar esse valor de 80% para 60%. E para ter aposentadoria integral, ele vai ter que contribuir até 40 anos de contribuição. Isso prejudicará os mais pobres. Por que prejudicará os mais pobres? Porque, como o mercado de trabalho é muito irregular, a pessoa não consegue ter trabalho durante 40 anos e contribuir por 40 anos. Aquela pessoa que recebe 1, 2 salários mínimos vai perder o seu valor. E quem não perde valor é o andar de cima, tá certo? Que consegue contribuir, ter mais permanência no mercado de trabalho. Por isso que eu estou dizendo, uma reforma como essa vai prejudicar os trabalhadores, né? Que você tem que definir uma idade mínima. Essa redução, vamos dizer assim, esse novo projeto que foi apresentado hoje, não é exatamente assim, né? Tudo que eu li hoje... Ele mantém os 40 anos de exigência de contribuição, mas haverá um tempo para adaptação. Então, eu acho que o tempo de adaptação é o tempo de idade. Agora, o que o projeto está dizendo é que, para aposentar com 100%, com 100% do benefício, você vai ter que contribuir por 40 anos. Ora, o sujeito que ganha 2 salários mínimos, ou 1 salário mínimo e meio, ou 1 salário mínimo, né, já é um valor muito modesto para viver. É o salário mínimo. E se você exige que para ganhar um valor integral, né, de 1 salário mínimo e meio, de 2 salários mínimos, você tem que contribuir por 40 anos, esse mais pobre não vai atingir. Por isso que, na minha opinião, tem uma injustiça em relação ao que se pretende fazer. Não é que a gente não tenha que reformar a Previdência, mas não desse jeito. Nós temos que, por exemplo, cobrar
mais contribuições dos de cima e poupar mais os de baixo, aqueles que, por exemplo, eles estão querendo definir idade mínima, certo? Certo. Só que eles não dizem se a idade mínima vai ter uma diferenciação para quem pega no pesado, quem tem, que trabalha carregando Deveria peso. ser reconsiderado. Tá né? certo? Então, se você deixar passar, porque eles fazem um discurso, mas na hora que você vê o que está lá dentro, é muito prejudicial. Portanto, nós teríamos que ter uma reforma previdenciária que tivesse diálogo. Essa não tem. Perfeito. É o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, aqui nos estúdios da Rede Vida, diretamente de Brasília, no Frente a Frente. Nós vamos falar aqui mais de reforma da Previdência, reforma trabalhista e de política. Só um minutinho e voltamos já aqui.